SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho, apresenta... Um makerspace é um espaço de fazer, um lugar que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker, vamos conhecer projetos inovadores e desafiá-los a melhorar seus trabalhos por meio da colaboração. E tudo isso vai acontecer em diferentes makerspaces. Chegamos na Vila Buarque, um bairro central em São Paulo. Cheio de universidades e centros culturais, o bairro vem cada vez mais sendo ocupado por pessoas que querem transformar a cidade. É aqui que fica o Hacienda, um novo makerspace focado em arte e tecnologia. Hoje eu vou encontrar a Tati e a Sol, que são as sócias do espaço, e vão contar pra gente o que elas andam fazendo por aqui. E aí, Gabi, querida? Tati. Tudo bem? Prazer te receber aqui na Hacienda. Então, quando a gente fala que você está num ambiente imersivo, é isso, você tem a imersão de projeção total, não só visual, como do áudio. Então, aqui é como se fosse um laboratório de experiência audiovisual. E também a gente tem uma produtora e um espaço maker lá em cima. E essa é a Sol, é a nossa maker aqui da Hacienda. Aqui é um cantinho, mas é para guardar as ferramentas, tem as gavetas que a gente guarda os componentes. Você quer vir cortar alguma coisa muito rápido aqui em cima, você tem tudo à mão, você faz rapidamente. E aqui é onde eu tenho todas as peças, que é o meu free shop. Eu venho aqui, os parafusos, as arruelas, enfim. Então aqui eu posso martelar, prender, pintar, é uma coisa, ela é mais bruta, né? Uma bancada de trabalho mesmo. Isso, para serviços mais pesados. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a galera do Plantrix. Eles fizeram uma estufa tecnológica que junta sistemas digitais com sistemas orgânicos. Vamos conhecer o trabalho deles? Dificilmente a gente vai querer crescer planta abaixo de 18, 16 graus, né? Mas tem lugares do mundo onde plantas crescem a menos de 18. Então, acho que a gente tem que chegar assim entre 16 e 26 graus. Se o nosso sistema de refrigeração tiver poder para esfriar tudo isso, aí o software resolve quando ligar e quando desligar para ficar nas temperaturas certas. Eu sou o Vitor, sou biólogo, trabalho com pesquisa em botânica. Meu nome é Lídia, eu trabalho com comunicação visual. A gente tem o Hugo, que é engenheiro físico, e o Tadeu, que é artista, vem do mundo do teatro e que aprende qualquer coisa em muito pouco tempo. O Plantrix é uma máquina capaz de crescer qualquer planta de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. O sistema todo é baseado em um monte de sensores e um monte de atuadores, que na prática vão modificar condições ambientais para essa planta crescer. Temperatura, umidade, pH, CO2, ventilação, quantidade e qualidade de luz. Então, uma vez que você tem escolhido quais são as variáveis que você quer, esse sistema vai usar um pouquinho de inteligência para ir ligando e desligando as coisas e manter aquilo num estado equilibrado. O Plantrix pode funcionar para diversos públicos-alvos. Ele pode ser desde a pessoa que quer entender como montar uma estufa e tem interesse nos componentes, na eletrônica, tudo isso. Tem a pessoa que pode só querer ter uma planta em casa. Tem, por exemplo, restaurantes que querem ter temperos, que querem ter aquelas plantinhas para decorar os pratos no final. Professores em escola, professores, pesquisadores. A temperatura que a gente está conseguindo não tem nada a ver com o que a gente precisa. Então, acho que a ideia é trocar esse sistema para um outro sistema e daí pensar a eficiência dessas coisas e como que a gente faz para ela chegar nas temperaturas que a gente precisa com a tampa fechada. O desafio do grupo é encontrar uma maneira para refrigerar a estufa que substitua o motor de geladeira e que seja econômico e autônomo. O protótipo está praticamente pronto, ele só está enroscado na refrigeração. A hora que a gente conseguir fazer a temperatura dentro da caixa abaixar com eficiência, ele está pronto para crescer planta. E aqui, Sol, você anda o quê? Construindo luminárias, é isso? Chamo ela de caixas falantes, né? Porque elas falam só com luz, né? Que legal. Aí você pode também criar a frase que você quiser. Criar a frase que você palavra quiser. que você quiser. E o outro projeto que a gente vai conhecer hoje é o da prancheta iluminada, criada pela Larissa e pelo Otto.
Eles querem baratear essa ferramenta tão útil para quem desenha. Vamos conhecer? Para desenhar, ó, dá pra ver que super funciona. Em questão da régua também, eu achei que a gente prendeu ela direitinho, ela não ficou tão dura como normalmente fica. E tá uma delícia de desenhar. Meu nome é Larissa, tenho 21 anos de idade, sou estudante de arquitetura, tô no 4º ano. Meu nome é Otto, eu sou engenheiro aposentado, gosto de desenvolver minhas próprias coisas. O meu projeto é uma prancheta de desenho técnico. Ela é comprada geralmente por estudantes de arquitetura para desenvolver, a princípio, os desenhos técnicos que são, no começo da graduação, realizados todos à mão. Eu precisava de algo que eu conseguisse desenhar, reproduzir peças gráficas com muito detalhe. Então eu tive a ideia de fazer a prancheta que não só sanasse essa necessidade de fazer desenhos técnicos à mão e que também fosse mesa de luz. Você chegou a desenhar só com a iluminação dela, sem nenhuma outra? Ficou bom? Interessante seria se a gente criasse um outro circuito, talvez, que não fosse em volta da prancheta, um que talvez serpenteasse por toda a estrutura, para aumentar a potência da assim? luz. Não, vai ajudar. Porque aí chega aqui no centro da prancheta, ela perde a potência. Larissa e Otto querem melhorar o sistema de iluminação feito com uma fita de LED, além de finalizar a estrutura de sustentação e transporte da prancheta. Para você comprar essas pranchetas é um tanto quanto caro e por ela ser basicamente de MDF, barateia muito, assim. É ótima porque ela atende muita gente que nunca poderia ter ideia de ter uma em casa. Conversei com uma senhora costureira que viu a prancheta e falou assim: caramba, eu preciso de um negócio desse. Então, por que não desenhistas utilizarem, designers, estilistas e também estudantes de arquitetura e arquitetos, por que não? E aí, gente, tudo bem? Tudo. Bem-vindos! O nosso desafio aqui hoje é trabalhar em conjunto, é a gente se sentir parte de uma coisa só, colocando a mão na massa nas duas ideias. Vamos começar pelo Plantrix? Vamos. Estão prontos? Sim, bora. A gente usou, no primeiro protótipo, um sistema de refrigeração de geladeira. Então, a gente contratou o serviço de uma pessoa para fazer. E aí, o cara que topou fazer, fez, mas não funciona. Não gela. O que a gente pensou é mudar a estratégia e usar um outro sistema que dá mais autonomia pra gente. A ideia é usar essas pastilhas, que chamam pastilhas Peltier. Aí ele transfere calor de uma parte que é mais fria, que é essa daqui, para uma parte que vai ficar mais quente. E aí o nosso equipamento, como ele precisa dissipar calor, para um lado vai ficar dissipando calor a parte quente, que a gente não vai aproveitar, e o que a gente quer é a parte gelada, para ficar dentro da estufa. A gente precisa inventar um jeito de acoplar isso na nossa estufa. Então, de fazer um jeito de isolar bem a parte quente da parte fria, considerando que ele é todo meio recortado, né? É difícil da gente fazer isso entrar ali na estufa. A gente pode até ligar para tentar mostrar a temperatura que chega. Exato. Ó, ligou tudo. Já pode pôr a mão aqui que já dá pra sentir. Já deve começar a esfriar rápido. Ele é bem rápido. Faz uma medição aí, Lídia. A gente mediu lá, com sensor de temperatura lá no meio dele. Ele consegue baixar até uns 10 graus, só que o que a gente precisa é que ele baixe uma temperatura ambiente, certo? Sol, você acha que rolaria a gente cortar uma coisinha a laser para testar esse acoplamento? Sim, vai. Legal, porque o que a gente quer testar é, a hora que a gente separa a parte quente da parte fria, o que a gente consegue de refrigeração de ar aqui dentro. Os makers precisam separar a parte quente da parte fria na estrutura de ventilação. Eles preparam uma peça que servirá como suporte e será cortada na máquina laser. Vamos ver se rolou. Beleza, aqui encaixou. E aí, com isso, agora a gente consegue acoplar uma caixa em cima. Vê se rola, segura aqui. Isso aí. E aí a gente consegue testar o resfriamento do ar dentro de um recipiente fechado. E aí, gente, o que vocês conseguiram aí fazer? A gente fez um primeiro protótipo para testar o poder de resfriamento desse sistema todo. Então, para o próximo encontro, vocês já vão trazer esse teste e saber se funcionou ou não. Saber se ele consegue gelar dentro dessa caixa, pelo menos. O Plantrix é um projeto muito legal porque ele se linka a toda uma onda global de entender como a gente faz
para produzir alimentos em pequenos espaços, inclusive espaços urbanos. Mas eles resolveram focar no desafio de refrigerar, o que é ótimo, porque daí tem um objetivo muito claro e um foco tangível de pesquisa. O desafio agora é fazer com que, de fato, a questão da luminosidade funcione. Dá pra perceber que quando chega mais pro centro da prancheta, parece que super se dispersa. Daria pra fazer igual a Sol faz com as luminárias dela, de colocar uma folha branca aqui e encher de iluminação por baixo? Ela utiliza PS pra refletir melhor o LED. Eu acho que o que o Hugo tá sugerindo, na verdade, é que a fita não tivesse só na periferia, né? É que ela tivesse por baixo. E a folha branca, ela espalha mais a Sim, luminosidade. e esse também é um outro passo. Colocar mais LEDs nela, só que em paralelo. E não só mais no contorno. A ideia agora é desmontar a prancheta e testar novas possibilidades de iluminação, usando LED e outros materiais que façam a luz se espalhar pela superfície de desenho. Nesse episódio, 2 projetos com aplicações bastante práticas se encontram para colaborar e aperfeiçoar seus protótipos. A refrigeração da estufa Plantrix já começou a ser montada e o grupo também está evoluindo na estrutura da prancheta iluminada. Na real, a intensidade não é o que importa. O que está importando é a diferença de intensidade entre a borda e o fundo. Então tem que partir pro segundo plano, que era fazer em paralelo. Mas eu acho que vale a pena pôr isso embaixo também e ver Pra testar, se é o PS ou se é esse. Bacana. A gente testou colocar uma folha branca embaixo para ver se isso aumentava a reflexão. Por fim, a gente pegou a sugestão da estufa de colocar uma camadinha de mylar, que é bem reflexivo e que acho que foi a melhor alternativa até agora. Talvez um LED mais fraco, não tão forte quanto esse, e dividir aqui embaixo. É uma outra opção também, né? Vamos pular pra parte da estrutura? Isso precisa ficar pra lição de casa, pra se refletir e experimentar. Continuamos meio que travados na questão da luminosidade. Pelo menos saímos com bastante possibilidades de experimentar. Os makers também usam a máquina laser para cortar a nova estrutura de apoio da prancheta. O outro desafio que a gente tinha era testar novas estruturas para ver se ficava mais seguro, não trepidava, não balançava, dava para você apoiar bem os braços. Então a gente utilizou o mesmo modelo, só que com uma estrutura, com uma espessura de material mais grossa. Então, bora experimentar como que ficou o novo suporte. A ideia, né, Otto, é que ela fique pelo menos com essa distância para ela poder fechar e ela reclina para cá. Essa é a ideia. Deu certo. E aí você angula do jeito que fizer mais sentido para a pessoa usar. Isso, para a maneira mais confortável que a pessoa achar para desenhar. Aí agora é só colar, então, um de cada Agora é só lado. colar. Então, para o próximo encontro, você volta com essas 2 partes coladas para resolver o problema da angulação e uma proposta de solução para iluminação, é isso? É isso. A colaboração é um dos motores do Universo Maker, onde novas ideias podem trazer outras opções de caminhos e resultados. Para adicionar um olhar complementar, o grupo vai receber a ajuda de um especialista. Bem-vindos de volta, que bom ter vocês aqui. Hoje é dia da gente receber um convidado muito especial. José Michel tá aqui. Eu sou engenheiro, me formei há mais ou menos 41 anos. A minha, digamos assim, carreira de maker, na verdade, começou aos 8, 9 anos de idade, tá? Que eu praticamente usava e depois herdei uma oficina de marcenaria de um tio, tá? E isso me acompanhou a vida inteira, o hobby do fazer, da marcenaria. Quando começou a se falar no Brasil de movimento maker, foi exatamente o momento que eu me desfiz das minhas empresas e fui buscar um propósito para aquele meu hobby, tá? E é isso que eu faço há 12 anos. Michel, então o que a gente está fazendo aqui agora é tirar o sistema antigo de refrigeração que não tinha dado certo. Então a gente vai tirar todo esse sistema para abrir espaço para o sistema termoelétrico novo. Ó, eu acho que o melhor é a gente cortar esse cano de cobre com uma serrinha e aí a gente tira ele meio inteiro. Eu acho que com esse alicate de corte que você usou, você consegue. Será que dá? Ah, dá. Tcharam! E agora começar a recortar aqui para entrar o sistema novo.
Então agora que encaixou, é só a gente montar o refrigerador nessa peça plástica. Eu acho que tirar o sistema convencional de refrigeração por compressor, que eu sou traumatizado com compressor, com trocador de calor, eu acho que é uma baita de uma ideia. Essas placas Peltier, elas funcionam bem. Aquilo ali encaixa aqui. A gente precisa passar todos esses fios. Podia ir passando a pasta nesses dois. Isso é pasta térmica, né? Para aumentar o contato entre a pastilha e o dissipador. O grande desafio para essas pastilhas é dar fim no calor. Quanto mais a gente conseguir dissipar o calor, mais ela gela pelo lado de dentro. Acho que ficou bem impressionado. Então, vamos colocar? Vamos. Passa aqui primeiro. O que a gente fez no fim foi conseguir acoplar esse sistema termoelétrico de refrigeração, as placas Peltier, na estufa que é de madeira. Essa peça é toda cheia de reentrâncias e não pode vazar, então o que a gente fez foi modelar uma peça que faz o acoplamento e aí ligar isso eletricamente e testar. E aí, conseguiram acoplar? Conseguimos acoplar o sistema, acabamos de ligar. Agora acho que deve levar uma meia hora para a gente começar a ver a temperatura baixar. A gente consegue gelar um pouco o ar, ele ainda é insuficiente para o que a gente espera. A gente tem um tempo agora para pensar se a gente vai mexer nesse isolamento da estufa ou se a gente vai aumentar as placas. Mas o que importa é que a gente ganhou autonomia finalmente no sistema de refrigeração. O que a gente deu uma adiantada até então foi pensar nessa nova trama do LED, num circuito serpenteando toda a extensão da prancheta. Melhora muito. Melhora muito. Marca menos o ponto e vira mais Olha lá, uma coisa. Isso com o LED de lado, hein? Olha onde tem o prateado. Ficou bem melhor. Eu acho que as soluções aqui são, primeiro, aumentar a distância focal do LED. Sim. E eu achei boa a ideia de botar o LED de lado também. Eu tive uma ideia, como o LED, ele tá sem silicone, então ele já tem uma intensidade maior do que esse que já existia antes. Vamos colocar só na borda e fazer o projeto inicial para ver como se porta. De repente, talvez você solucione esse seu problema sem precisar mudar a altura. Certo. Com papel alumínio é capaz de ficar muito bom. No próximo bloco, os makers precisam testar as novas possibilidades de iluminação e avançar na estrutura da prancheta. O grupo avançou bastante nos 2 projetos e os testes para melhorar a luminosidade da prancheta continuam. A ideia é espalhar mais a luz na superfície de desenho. Para isso, foram usados materiais como fita de LED, plástico e papel luminoso. Eu acho que eu não tenho dúvida que é assim. Já tá bem melhor. Voltamos para a versão beta, é isso, pessoal? Melhorou muito o centro. Eu prefiro desenhar com uma coisa assim, mais macia, do que como tava. Ela com todo aquele brilho, eu não consigo desenhar meia hora, cansa. Né? Tivemos um grande avanço. A gente conseguiu todo mundo dando palpite ao mesmo tempo. Eu acho que achamos uma solução muito bacana. Então a gente vai parafusar os suportes para ela ter vários níveis de inclinação. Acabei de salvar um dedo seu, hein? Na primeira. Acho que mesmo a mão mais pesada para desenho, ela suporta. Ah, é. E aí, gente? Estrutura pronta, montadinha, deu super certo. Olha só. E a questão da luminosidade já está encaminhada. A estrutura dela está fechada, o problema da luminosidade foi resolvido. Agora é aplicar esses materiais que a gente experimentou hoje e apresentar o projeto, não diria pronto, mas encaminhado. Depois de 5 dias de muita colaboração, chega o momento da apresentação final dos protótipos do Plantrix e da prancheta iluminada. Bem-vindos! Chegamos nesse grande dia da apresentação e queria apresentar para vocês um grupo de convidados muito especiais que veio para ouvir e fazer comentários, dar sugestões, perguntas, enfim, trazer aí um outro olhar para que em cima disso vocês possam pensar em outras evoluções dos projetos. Legal.
As dificuldades que estão envolvidas em ter planta na cidade são falta de iluminação, poluição, solo contaminado, rotina que dificulta o cuidado com essas plantas. O que a gente acha é que a tecnologia pode dar a volta em tudo isso. A gente está desenvolvendo uma estufa computadorizada, automática, que é capaz de reproduzir qualquer clima de qualquer lugar do mundo para a gente crescer qualquer planta de qualquer lugar, em qualquer lugar. Como é que essa estufa funciona hoje? A ideia é que ela é uma caixa isolada do resto do mundo, ao contrário da maioria das estufas, porque a gente quer ter controle e monitoramento de um monte de variáveis. A gente tinha um sistema de uma geladeira resfriando aqui, que foi instalado por um técnico. E isso pra gente era uma barreira, porque a gente não conseguia fazer funcionar, precisava chamar o técnico, ele vinha, a gente não entendeu o que ele fez. E aí, aqui no programa, a gente fez a substituição por um sistema de pastilhas de Peltier. O que importa é que a gente ganha autonomia de pesquisa nesse sentido. A gente não depende mais de alguém que saiba soldar canos de cobre, que saiba pressurizar gás. A gente se livrou dessa parte. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal a pesquisa, tá super alinhada com as tendências mesmo internacionais, mundiais. E aí eu queria ver com vocês como seria isso pra pessoa saber, porque como eu não tenho conhecimento nenhum, como de repente eu ter essas informações de umidade, refrigeração, pra cada tipo de planta. A ideia é que o usuário possa escolher um clima de um lugar e ele vai simplesmente escolher o lugar e o banco de dados já carrega as informações climáticas daquele lugar, ou ele pode escolher uma planta e aí a gente já vai ter algumas receitas otimizadas para cada uma das plantas, que vão ser otimizadas comunitariamente, conforme as pessoas vão testando essas receitas e fazendo os ajustes finos, elas vão sendo atualizadas. E, em cima disso, o usuário ainda pode intervir da forma que ele quiser. Não só em casa, mas no restaurante, acho que a gente adora poder ter uma plantinha, uma erva, uma salada super fresca. E mais do que isso, quando a gente pensa especialmente no restaurante, é a possibilidade de ter ingredientes que hoje comercialmente não estão disponíveis. A possibilidade de colher e servir viva ainda uma planta ou um ingrediente que seja muito difícil de conseguir aqui. Então a gente pensa bastante nisso para a produção de comida dentro de casa, com cuidado, e em restaurante para controle muito fino de sabor, de textura. Agradeço e não vejo a hora de poder começar a trabalhar junto com vocês. O projeto que a gente tem aqui é de uma prancheta de desenho técnico que ela é portátil e ela é reclinável, só que também é mesa de luz. Ela surgiu de uma necessidade minha, como estudante de arquitetura, para conseguir desenvolver peças gráficas com precisão, mas que eu tivesse a possibilidade de sobrepor desenhos já prontos e replicá-lo em cima, no papel manteiga, papel vegetal. Durante o programa, a gente conseguiu colocar vários apetrechos nela, como as rodinhas, você consegue transportar ela. Colocamos mais puxadores, agora tanto longitudinal quanto transversal. Modificamos também a maneira como o LED está distribuído na prancheta. Na versão 0, ela só estava no contorno da área da prancheta. A gente tinha percebido que ela não estava chegando tão bem, a luminosidade não estava chegando tão bem no centro da prancheta. Então, aqui na demarcação da folha A3, a gente acrescentou mais um circuito de LED. O Otto modelou algumas peças, como esse estojo, que você pode colocar suas réguas, as lapiseiras, todo o seu equipamento de desenho. E aqui dentro tem um espaço para colocar as folhas A4, folhas A3, os cadernos e um espaço para A2. Eu vi que tinha um espaço muito grande. Então você ia até a folha A3 misturado com a A4 e aquela. Quando você vai procurar, né? Pô, cadê? Pelo menos por tamanho você consegue organizar dentro do estojo e fácil de localizar. Primeiro, parabéns. Acho que é legal não só de resolver um problema real, mas também um exemplo bom da gente entender que não é só coisas compradas que a gente tem acesso. A gente pode produzir as próprias soluções. O que eu olharia agora? Na próxima versão, começaria a olhar para alguns pontos específicos e ver o que pode ser melhorado. Tem tecnologias super legais, como a eletroluminescência, né? Então, são folhas, né, de tela e que acendem e que são flexíveis, são super leves. Então, não só resolve a questão dos pontos quentes, mas você pode deixar a prancheta muito menor e muito mais leve. Muito bacana essa proposta de iluminação. Foi um dos grandes desafios da prancheta, que ainda persiste, sim, tem como melhorar. Inclusive, a gente já tem estudado novos materiais para essa proposta e a gente já quer super experimentar para ver como fica na prancheta. Vendo esse produto que vocês desenvolveram, não é? Me veio primeiro a questão justamente, né, da permanência,
que é um tema que, principalmente com as cotas dentro da universidade, muito presente na discussão do dia a dia. Ou seja, não basta você ter a cota e fazer com que aquele aluno, né, que anteriormente não teria condições, ele possa chegar à universidade, mas como que ele permanece lá? Se sana um problema de uma pessoa, por que não de várias? Então, a ideia é que ela seja, sim, open source e que outros estudantes que não tenham condições de comprar uma, eles possam, de fato, produzir uma para uso. E se pudesse também fazer com que esse estudante permanecesse na universidade, seria incrível. O que eu acho fantástico nesse projeto é que, além do produto em si, da solução do problema que vocês conseguiram fazer, é que ele traz uma cultura, uma forma de olhar para os problemas que é muito engajadora, porque as pessoas sentem parte da solução e passam a responder de uma maneira ativa, né? Obrigada a todo mundo, foi um prazer. Muito bom. Eu achei muito interessante apresentar o projeto para os convidados. Eu acho que na conversa com eles a gente começa a ter a dimensão da importância que esse projeto tem e de que cara ele tem para quem está fora do grupo, né? Foi uma experiência bem bacana, bem enriquecedora. A gente ficou bem surpreso o quanto a gente conseguiu evoluir com o projeto. Fiquei super animada em ver como os convidados trouxeram soluções concretas de melhoria para os projetos e aplicações e usos futuros, já pensando coisas inclusive de imediato. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.